Bom, agora nós vamos falar um pouquinho a respeito do CIP. A intenção nesse momento, nesse módulo, é que você compreenda o que é NAND e o que é CIP, até para a gente entender qual é o tipo de representatividade que essas taxonomias trazem quanto às teorias. O CIP, como eu havia falado lá no início, um dos nossos módulos, momentos anteriores, é uma taxonomia que traz, além do diagnóstico, as metas, que são os resultados esperados, e as intervenções de enfermagem. Então, por essa característica, ela tem sido utilizada vastamente no Brasil, não apenas sendo utilizado o NANDA, portanto. Então, o CIP permite o profissional, nós vamos ver que ele tem uma facilidade quanto à sua aplicabilidade. Além disso, ele sugere quais são as metas diante dos termos, que são os diagnósticos identificados, e quais serão as intervenções de enfermagem, facilitando um contexto geral. Nós vimos que o NANDA ele se subdivide em diagnósticos. Os diagnósticos vão ser classificados em domínios e classes. Quando nós falamos em CIP, nós temos uma organização não em domínios e em classe, mas em eixos. Esses eixos, eles abordam o foco do problema, o julgamento que o profissional enfermeiro tem quanto àquele problema, quais foram os meios que nós adequamos ou consideramos para intervir naquele foco, a ação que foi feita, é o processo intencional desempenhado por o cliente, pelo nosso cliente. Além disso, o tempo, que representa o momento, o período, o intervalo daquela ocorrência que foi verificada, a localização e o cliente, se é uma criança, se é o pai, se é a família, se é coletividade. Portanto, o CIP permite que a gente tenha uma abordagem muito mais com liberdade do que o NANDA. Quando nós falamos no CIP, nós compreendemos que existe a possibilidade de julgar a respeito de um foco. Então, por exemplo, o slide que você tem aí, mobilidade limitada, nutrição deficitária. Aqui é um julgamento a respeito de dois focos, um a respeito da mobilidade e o outro foco é a nutrição. Então, o diagnóstico é mobilidade limitada. Depois que eu tenho a determinação sobre o foco, o julgamento a respeito do foco, que ainda é um fenômeno, o foco tratado pelo CIP é também um fenômeno, tal qual o diagnóstico tratado pelo NANDA, que é também um fenômeno. Nós podemos qualificar esse fenômeno. Então, o fenômeno avaliado pode ser qualificado pelo local a qual ele ocorre. Por exemplo, integridade tissular do calcanhar esquerdo alterada. Então, eu consigo dizer exatamente o que está acontecendo. No NANDA, por exemplo, esse diagnóstico ficaria integridade tissular periférica ineficaz. E aí a gente não tem a determinação no foco do problema sobre o que está acontecendo. No NANDA, nós vamos entender que essa integridade tissular está prejudicada no calcânio esquerdo, porque lá na característica nós vamos dizer integridade da pele, integridade tissular prejudicada relacionado a uso de drogas vasoativas caracterizado por lesão tissular em calcânio esquerdo. Então, no NANDA, nós vamos entender aonde está acontecendo o fenômeno por meio das características. No CIP, nós vamos entender aonde está acontecendo o fenômeno já no enunciado do foco. Integridade tissular do calcanhar esquerdo alterada. Então, ele te dá muito mais possibilidade, ele é mais breve e objetivo. O NANDA, a gente tem uma regra para determinar o diagnóstico. O CIP, nós não temos uma regra assim estabelecida para determinar o diagnóstico, para descrever o fenômeno. Você vai falar exatamente o que está acontecendo. A regra é qual é o foco,
qual é o julgamento, qual é a localização. O Nanda não. O Nanda você tem que dizer qual é o fenômeno, o que está causando aquele fenômeno, que são os fatores relacionados, e como que você percebeu que aquele fenômeno existe, que são as características definidoras. Além disso, além do foco e da qualificação daquele foco que o CIP te permite, você tem que qualificar essa afirmativa por meio do grau, do curso clínico e também do tempo que existe aquele fenômeno. Então, quando eu falo em grau, nós falamos em leve, moderado e severo. Por exemplo, ansiedade moderada. Lá no Nanda, a gente não tem a forma de dizer sobre o grau daquele fenômeno. A gente não quantifica, digamos assim, aquele fenômeno. No Nanda, nós teremos apenas o diagnóstico de ansiedade relacionado ao evento traumático, caracterizado por... E aí a gente vai descrever o que viu no paciente. No CIP, não. Você vai ter que dizer qual é o nível, o grau daquele fenômeno avaliado. E você vai quantificar isso em leve, moderado ou severo. Dor severa. No Nanda, nós temos dor aguda. No CIP, você pode colocar dor leve, dor moderada, dor severa. Você está trazendo um julgamento a mais a respeito do fenômeno que você avaliou. No Nanda, como ficaria? Dor aguda relacionado a processo cirúrgico caracterizado por EVA 9, por exemplo. Poxa, se é EVA 9, é uma dor severa. Então, você vai ter que dizer no Nanda como que você verificou aquilo, como você verificou aquele fenômeno e o grau daquele fenômeno. No CIP, não. Você já fala exatamente qual foi a verificação. Você não precisa explicar como que você chegou até a identificação daquele fenômeno. Além disso, no CIP é necessário que você fale sobre o curso clínico. É agudo, é crônico, é súbito. É interessante que você fale a respeito disso. No Nanda, nós não temos, nós temos até alguns diagnósticos que falam sobre o curso clínico, mas não é algo obrigatório, como, por exemplo, no CIP. Então, por exemplo, aqui nós temos infecção aguda. Nós não temos o diagnóstico de infecção no Nanda, por exemplo. Redução súbita no peso corporal. Nós não temos esse tipo de diagnóstico também no Nanda. Nós temos, nesse caso, nutrição desequilibrada, menos que as necessidades corporais, e aí você vai dizer como verificou isso, relacionado a transtorno de ansiedade caracterizado por diminuição extrema de peso. Então, nós observamos de uma forma secundária que existe a redução súbita do peso. No CIP, você já fala o que está acontecendo, não como que você encontrou o fenômeno. Além disso, o CIP também te traz a necessidade de identificar o tempo. Acontece pela manhã, pela tarde, durante a noite. Eu trouxe o exemplo para você, náusea matinal. Está dizendo que o seu paciente sente, existe um fenômeno que é a náusea, uma resposta humana indesejável, que é a náusea, e essa náusea acontece sempre durante as manhãs. Então, você está descrevendo um fenômeno. Lá no Nanda, você não tem essa possibilidade, tá? Então, essa é uma diferença bem presente entre essas duas taxonomias. E aí, qual que é o mais utilizado? Portanto, se você tem esse último slide te perguntando, qual que é o mais utilizado atualmente? Qual é a taxonomia mais utilizada? A taxonomia mais utilizada ainda é o Nanda, porque é uma taxonomia internacional. Entretanto, alguns hospitais de ponta do Brasil têm utilizado mais o CIP, porque traz uma independência ao profissional, permite que o profissional exerça exatamente a sua liberdade de conhecimento quanto à sua ciência. O Nanda, ele amarra um pouco num processo metodológico, então é um processo metodológico dentro do
o outro. É o processo metodológico para identificar um diagnóstico dentro do processo metodológico, que são as 5 etapas do processo de enfermagem. O CIP já te permite uma avaliação e uma identificação rápida do fenômeno. O NANDA, você tem que explicar como que você chegou até aquele fenômeno, apesar de ser mais sistematizado e, digamos assim, burocrático, é ainda o mais utilizado, porque inclusive facilita que esse modelo de determinação de diagnóstico seja transferido para um sistema. Então, a maioria dos sistemas que são aplicados nas unidades hospitalares do Brasil, na qual permite a determinação do processo de enfermagem, né, de forma online, dentro do prontuário eletrônico, são pautados no NANDA, porque justamente a organização de fenômenos, o que causou aquele fenômeno e qual é a característica daquele fenômeno, facilita transcrever essa parte do processo de enfermagem, que é o diagnóstico, para o prontuário eletrônico. E a diferença entre eles é justamente a que nós conversamos. Existe muito mais possibilidade de aplicar o conhecimento da enfermagem pelo CIP, e aí a gente já fala exatamente qual é o fenômeno que a gente identificou, e o NANDA nós temos que explicar por meio dos fatores relacionados e características definidoras como que nós chegamos até aquele fenômeno que foi avaliado por nós. Então, nós ficamos por aqui com a nossa última etapa. Encontro vocês no próximo módulo, no módulo 2. Espero que você tenha compreendido alguma coisa, tenha feito o seu exercício que está aqui na plataforma durante a nossa aula. Então, encontro você no próximo módulo. Até lá!